Estou feliz de estar aqui mais uma vez na Tenda de Histórias. Hoje, Daniel será mais uma vez o nosso assunto. Daniel, aquele da história bíblica que nós temos ouvido. Na história passada, que nós ouvimos o que havia acontecido com o rei Belsazar. O que foi que aconteceu mesmo? Ele morreu. Na história de hoje, nós vamos ver que o Império da Pérsia havia conquistado Babilônia e um rei chamado Dário havia assumido. Mas Daniel ainda estava lá. Daniel já estava lá naquele reino há mais de 60 anos. E Daniel continuou firme no Senhor. Ele continuou obediente ao Senhor, amando de todo o coração, mesmo depois de tanto tempo levado como escravo para aquele país. Será que Daniel não havia passado por momentos difíceis? Sim, Daniel continuava passando por momentos difíceis, mas teve um momento muito especial e muito difícil de Daniel. E nós vamos ver hoje na nossa história o que foi que aconteceu. Você sabia que quando Dário assumiu esse governo, que ele passou a ser rei ali, o reino era muito grande, já estava muito grande. E sabe o que o rei Dário fez? Ele escolheu 120 governadores para ajudá-lo a reinar, para serem conselheiros dele. Porém, além desses 120 governadores, Dário escolheu 3 homens para liderar esses 120 governadores. E adivinha quem estava lá? Entre os 3? Daniel. E sabe por quê? Porque o rei Dário ficou sabendo que Daniel era um homem correto, honesto, que escolhia andar conforme a vontade de Deus. Ele não era perfeito, mas ele escolhia, ele procurava obedecer a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Depois que o rei Dário escolheu Daniel como um dos que iriam liderar aqueles 120 governadores, uma coisa muito ruim. Eles ficaram bravos e falaram entre eles assim: Daniel, que veio cativo, vai nos liderar? Não, isso não está certo não. O coração deles se encheu de inveja. E vocês sabem que a palavra de Deus diz sobre a inveja é um pecado. E é um pecado muito triste, porque a inveja normalmente faz a gente querer coisas que não são nossas. Querendo ter coisas que outras pessoas têm, ou ser como outras pessoas. E aqueles homens estavam cheios de inveja de Daniel. Mas o que eles não olhavam era que Daniel era forte, que ele era abençoado pelo Senhor. E vocês sabem o que eles fizeram? Com aquele coração cheio de inveja, bolaram um plano para achar um problema na vida de Daniel. Que coisa feia. Mas você sabe que isso acontece conosco também, no nosso coração. Às vezes nós temos inveja. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão separados do Senhor. E a inveja ou outros pecados que vêm na nossa mente, no nosso coração, nos separam da santidade de Deus. Porque Deus, ele é santo e puro. E o pecado não pode estar casado com Deus. Por isso, Deus providenciou uma forma de nós termos os nossos pecados perdoados, que foi através de Jesus Cristo, seu Filho perfeito, que entregou a vida dele na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que aquele sangue que Jesus derramou ali, ele purifica nosso coração. Mas no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e ele está vivo. E por isso nós podemos ter vida. Podemos viver de forma que essa inveja não tome conta do nosso coração. E vocês sabem qual foi o plano que eles fizeram para tentar derrubar Daniel? Eles ficaram procurando e não achavam. Só que eles lembraram que Daniel tinha um hábito de falar com Deus 3 vezes ao dia.
Ele ia para a casa dele, ele abria as janelas e ele orava ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. E aí, sabe o que eles pensaram? Eles quiseram criar uma lei que ninguém podia orar para Deus nenhum. E aí o que eles fizeram? Correram no rei e falaram para o rei: Rei, faça uma lei, porque o Senhor é poderoso, para que ninguém possa orar a nenhum Deus e nem a nenhum homem que não seja o Senhor durante 30 dias. A maldade do coração fizeram eles levar ao rei a ficar vaidoso, porque eles queriam que o rei assinasse uma lei que só podia orar para o rei. E o rei, na hora, com o coração vaidoso, não pensou e assinou. E vocês sabem que naquele tempo a lei dos persas não podia ser mudada. Quando o rei assinava a lei, não podia mudar a lei. Daniel ficou sabendo dessa lei. O que vocês acham que Daniel fez? Vocês acham que Daniel ficou com medo? Que ele quis se esconder? Que ele ia fechar a porta para orar? Lembra que ele orava? Ele abria a janela e as pessoas viam que ele orava. A Bíblia fala que importa para nós obedecer primeiro a Deus e depois aos homens. Daniel fez uma escolha de continuar orando a Deus. Ele não mudou, mesmo sabendo dessa lei. Foi uma escolha difícil para Daniel. Ele podia morrer, porque essa lei que o rei assinou falava sobre isso. Mas Daniel continuou fiel. Ele continuou crendo no Deus que tinha guardado ele todos esses anos lá naquele país. E aí Daniel foi orar, como ele sempre fazia. Quando eles souberam, porque eles ficaram de espreita ali para ver se Daniel ia fazer exatamente o que ele fez. E quando eles viram que Daniel estava orando ao Deus Criador, eles correram no rei e foram falar para o rei: Rei, Daniel continua orando ao Deus dele e desobedecendo a sua lei. E o Senhor assinou uma lei dizendo que não poderia. E sabe que nessa lei também dizia que se ele desobedecesse, deveria ser jogado na cova de leões. Era isso que estava escrito nessa lei. E eles queriam que Daniel morresse. E o rei, quando percebeu, porque o rei gostava de Daniel, sabia que Daniel era um homem correto, mas o rei ficou sem saber o que fazer. E quando foi escurecendo, eles foram cobrar do rei. E o rei não teve outra saída, senão mandar jogar Daniel na cova dos leões. Olha o momento difícil de Daniel. Será que Daniel ficou com medo? Com certeza ele deve ter ficado com um pouquinho de medo, porque os leões, você imagina, ser jogado numa cova cheia de leões ferozes e você não poder fazer nada. Mas Daniel, acredito que ele lembrou dos amigos deles. Vocês lembram da história de 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha? Então, era o mesmo Deus que Daniel acreditava. E Deus tinha livrado os amigos dele. E Daniel entrou, foi levado, melhor falando, para a cova dos leões. E aí fecharam a cova com uma grande pedra. E não tinha luz lá dentro. Você imagina ficar ouvindo o rosnar dos leões. Mas Daniel, confiante no seu Deus, ele entrou e ali ele ficou. E o rei, muito entristecido, selou a cela, a pedra, com o anel dele. E dali ele saiu o rei, muito triste, para a casa dele. Aquela noite, o rei nem dormiu. Mas ele disse para Daniel, quando a pedra foi fechada: Daniel, o seu Deus vai te guardar. O rei sabia, ele já tinha ouvido falar das coisas que o Deus de Daniel tinha feito. E nós também podemos crer no mesmo Deus, continuarmos fortes e fiéis, mesmo em momentos difíceis, da nossa vida. E Daniel
foi para lá. E o rei não dormia, não quis saber dos músicos, não quis saber de nada. E lá ele ficava pensando, andando para um lado, andando para o outro. Será que o Deus de Daniel vai salvá-lo? E a Bíblia, a palavra de Deus diz que ao amanhecer, o rei correu para lá para saber o que havia acontecido com Daniel. E a palavra de Deus diz o seguinte, que o rei perguntou, Daniel, o seu Deus te salvou? E ele ficou ali escutando, esperando alguma resposta. E aí a palavra de Deus diz o seguinte, que Daniel disse assim, rei, que o Senhor viva para sempre. E o rei então se alegrou, sabia que Deus havia livrado Daniel dos leões. A Bíblia fala que Deus mandou anjos para fecharem a boca dos leões. E aí o rei mandou abrir a pedra, tirar a pedra da porta da cova dos leões. E tiraram, e Daniel saiu intacto, porque Deus honrou a fidelidade de Daniel. Deus honrou a obediência de Daniel. E é tão bom quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós somos obedientes aos nossos pais, às autoridades, aos professores. Existe uma tranquilidade no nosso coração. Não precisamos ficar sempre querendo fazer coisas erradas. Mas quando nós obedecemos, é diferente. Você não gostaria de experimentar isso? Você não gostaria de obedecer e conhecer mais da palavra de Deus? E conhecer esse Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Que momento difícil para Daniel. Daniel estava livre. Tiraram ele daquela cova. Sabe o que o rei fez? O rei mandou prender e matar as pessoas que tiveram aquele plano maligno contra Daniel por causa da inveja. Isso crescer no seu coração pode fazer coisas que depois terá que se arrepender. Mas se você se arrepender hoje, já nesse momento, a Bíblia fala que Deus é fiel e justo para nos purificar e nos tirar de toda e nos purificar de toda injustiça. Isso é muito bom. Você não gostaria de tirar do seu coração qualquer inveja que possa existir, qualquer pensamento? Para quem já tem Jesus no seu coração, peça perdão. E para quem ainda não convidou, convide o Senhor Jesus para vir morar no seu coração. E depois disso, o rei, sabe o que ele fez? Ele fez uma lei e deu para todo o povo que adorassem e respeitassem o Deus de Daniel. Daniel continuou firme, obedecendo ao Senhor, mesmo depois de ter saído da cova dos leões. A Bíblia fala que Daniel permaneceu firme. E com isso nós aprendemos uma grande lição e um versículo que tem na palavra de Deus que nos ensina, que nos incentiva a estarmos firmes no Senhor. E esse versículo está aqui na Bíblia, no livro de 1 Coríntios 15, 58, capítulo 5, versículo 58. Quem está aí e sabe ler, vamos ler juntos? Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos repetir? O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Gostaram do nosso versículo? Vamos nos manter firmes e que nada, que nenhuma dificuldade nos abale, porque nós sabemos que quando estamos firmes e dedicados no Senhor, não será inútil. Deus vai abençoar o que você fizer. Vocês gostaram de mais essa história de Daniel? Pois então, vamos aguardar a nossa próxima história aqui na TV Polo, na Tenda de Histórias.